A questão pairava no ar, invisível mas densa como o fumo de um cigarro acabado de apagar num cinzeiro esquecido. Até quando o talento seria refém da cor da pele? Tiago Oliveira sentiu o peso dessa interrogação não formulada ao cruzar as portas de vidro da criativa Liz, o nome da agência de publicidade a ecoar com uma promessa e uma ironia no seu peito. Lisboa, com o seu sol de outono a dourar os edifícios pombalinos, parecia alheia à tempestade que se avizinhava dentro daquelas paredes de design minimalista e sorrisos corporativos. Era o seu primeiro dia. A esperança, essa teimosa companheira, ainda lhe aquecia o sangue, apesar da cicatriz fina sobre a sobrancelha esquerda, lembrança de uma queda antiga que ele roçava com o dedo em momentos de ansiedade. E ansiedade era o que não faltava. Os ombros de Tiago, habitualmente curvados sob o peso de olhares que o mediam antes de o conhecerem, endireitaram-se por um instante. Tinha 26 anos, um portfólio recheado de trabalhos que falavam por si, ou assim queria acreditar, e uma paixão pela tipografia e pelo design minimalista que era quase uma religião. O seu pequeno apartamento na Graça, com a sua vista desafogada para o Tejo, era o seu santuário, o lugar onde o jazz e a soul embalavam as suas noites de criação, onde os seus sketchbooks ganhavam vida com mais do que simples ideias de design. Eram mapas da sua alma, das suas frustrações e dos seus sonhos teimosos. Sonhava, por exemplo, em ter um dia o seu próprio estúdio, focado em projetos com impacto social. Mas por agora, a criativa Liz era o degrau, a oportunidade. O open space da agência fervilhava com uma energia jovem e aparentemente vibrante. Mesas de trabalho partilhadas, paredes cobertas de prémios e campanhas de sucesso, o barulho constante de teclados e conversas animadas. Tiago foi conduzido à sua secretária por uma rapariga do Departamento de Recursos Humanos que debitou as boas-vindas com a mesma eficiência com que provavelmente arquivava processos. Foi então que o viu pela primeira vez. Bernardo Antunes, o seu supervisor direto, aproximou-se com a confiança de quem possui o espaço. Branco, 30 e poucos anos, fato impecável que lhe assentava como uma segunda pele, cabelo penteado para trás, revelando uma testa ampla e um sorriso que não chegava aos olhos frios. Tinha uma postura que irradiava uma arrogância subtil, a de quem nunca precisou de pedir licença para existir. Tiago, certo? Bem-vindo à equipa, disse Bernardo, a voz macia, mas com um quê de condescendência que Tiago reconheceu de imediato. Era o tom de quem se dirige a uma criança ou alguém que considera manifestamente inferior. Tiago estendeu a mão, sentindo o aperto firme e breve de Bernardo. Obrigado, estou muito entusiasmado por começar. Nos primeiros dias, Bernardo foi a personificação da cordialidade superficial. Elogiava vagamente as primeiras tarefas de Tiago, mas interrompia-o constantemente em reuniões de equipa, apropriando-se subtilmente das suas sugestões. Excelente ponto, Oliveira, dizia, antes de reformular a ideia de Tiago com outras palavras e apresentá-la como sua. Tiago, com a sua natureza introvertida e a sua história de ter de se esforçar o dobro para ser notado, hesitava em corrigir, em reclamar o que era seu. O medo de ser visto como conflituoso ou sensível demais, rótulos que já lhe tinham sido colados no passado, silenciava-o. Observava, absorvia, e a pequena cicatriz na sobrancelha era tocada com mais frequência. Foi numa pequena reunião de brainstorming para um novo cliente, uma marca de bebidas artesanais, que Tiago, depois de muita hesitação, partilhou um conceito que tinha desenvolvido na noite anterior, uma ideia que combinava a tradição portuguesa com um design arrojado e contemporâneo. Foi numa pequena reunião de brainstorming para um novo cliente, uma marca de bebidas artesanais, que Tiago, depois de muita hesitação, partilhou um conceito que tinha desenvolvido na noite anterior. Uma ideia que combinava a tradição portuguesa com um design arrojado, e Bernardo ouviu, os olhos fixos em Tiago, a cabeça a inclinar-se ligeiramente. Quando Tiago terminou, houve um momento de silêncio. Interessante, Oliveira. Muito interessante, disse Bernardo, com aquele sorriso que não aquecia. Vamos amadurecer isso. No dia seguinte, numa reunião com o próprio cliente, Tiago preparou-se para apresentar o seu conceito. Tinha passado a noite a refinar os slides, a ensaiar o discurso. Mas assim que começou a falar, Bernardo interveio. Com licença, Tiago, se me permites. E perante o cliente e o diretor criativo da agência, Bernardo apresentou uma versão ligeiramente modificada da ideia de Tiago, polvilhada com um jargão corporativo e uma confiança inabalável, como se fosse o fruto do seu próprio gênio.
E perante o cliente e o diretor criativo da agência, Bernardo apresentou uma versão ligeiramente modificada da ideia de Tiago, polvilhada com jargão corporativo e uma confiança inabalável, como se... Foi um esforço colaborativo, claro, acrescentou, com um aceno de cabeça na direção de Tiago, mas cheguei a esta abordagem final, que acredito ser a mais impactante. O cliente adorou. Os elogios foram todos para Bernardo. Tiago sentiu o sangue a gelar nas veias, a boca seca. Um nó formou-se-lhe na garganta, tão apertado que quase o sufocava. Olhou para Bernardo, que lhe piscou o olho discretamente, um gesto de triunfo dissimulado. Ninguém pareceu notar. Ou, se notaram, escolheram não ver. Aquele foi o primeiro grande golpe, a primeira fatia da sua alma profissional roubada à luz do dia, e marcou o início de um padrão. Bernardo começou a atribuir-lhe as tarefas mais mundanas, os ajustes em trabalhos de outros, os projetos que ninguém queria. As ideias de Tiago, quando apresentadas diretamente a Bernardo, eram frequentemente recebidas com um "não está mal, mas falta qualquer coisa", ou "vamos guardar isso para outra altura". Semanas depois, essas mesmas ideias ou variações delas surgiam nas apresentações de Bernardo, aclamadas como inovadoras. Os comentários depreciativos tornaram-se mais frequentes, sempre com uma camada de falsa camaradagem. Tiveste sorte em arranjar este lugar, Oliveira. O mercado está difícil, especialmente para quem vem de certos meios, disse Bernardo uma vez durante um café na Copa. A palavra certos meios, carregada de um significado que Tiago conhecia demasiado bem. Noutra ocasião, ao ver Tiago a usar um turbante, algo que ele fazia raramente, mas que lhe dava um sentimento de ligação às suas raízes, Bernardo comentou em voz alta para quem quisesse ouvir: "Olha o nosso colega multicultural. Muito exótico, Oliveira. Só espero que isso não assuste os clientes mais conservadores." O riso abafado de alguns colegas ecoou nos ouvidos de Tiago como bufetadas. Começou a ser esquecido nos convites para almoços de equipa ou para as cervejas de sexta-feira à tarde no bar da moda ali perto. Informações cruciais sobre projetos eram-lhe sonegadas, resultando em erros ou atrasos, pelos quais era depois repreendido por Bernardo, com um fingido ar de desapontamento. "Esperava mais de ti, Oliveira. Precisas de estar mais atento." O isolamento era como uma teia de aranha, invisível mas pegajosa, a envolvê-lo dia após dia. A sua secretária, antes um espaço de potencial criativo, tornou-se uma ilha de ansiedade. As noites no seu apartamento na Graça eram cada vez mais longas. O jazz e a soul incapazes de abafar o ruído dos seus pensamentos. A insônia tornou-se uma constante. Começou a duvidar de si mesmo, do seu talento, da sua sanidade. Seria ele o problema? Estaria a imaginar coisas. O sketchbook permanecia fechado na gaveta. A alegria de criar fora substituída por um medo paralisante. Foi Sofia Mendes quem primeiro quebrou a barreira do seu isolamento. Com os seus óculos de massa coloridos e um estilo que destoava da formalidade calculada de muitos na agência, Sofia era uma lufada de ar fresco. Era também uma observadora atenta. Um dia, depois de mais uma reunião onde Bernardo tinha, mais uma vez, diminuído Tiago subtilmente, Sofia abordou-o junto à máquina de café. "Estás bem, Tiago?" perguntou ela, a voz suave, os olhos castanhos transmitindo uma preocupação genuína. Tiago encolheu os ombros, forçando um sorriso. "Sim, claro. Só muito trabalho." Sofia não se deixou enganar. "O Bernardo pode ser complicado", disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. "Tenho visto como ele te trata. Não é justo." As palavras dela, simples, mas diretas, foram como uma pequena fenda na armadura de Tiago. Ele olhou para ela, surpreendido. Era a primeira vez que alguém na agência reconhecia, ainda que veladamente, o que ele estava a passar. "A sério?" "A sério", confirmou Sofia. "O teu trabalho é incrível. As tuas ideias para a campanha da Biofruta eram fantásticas. Fiquei furiosa quando o Bernardo as apresentou como se fossem principalmente dele." Naquela tarde, Sofia convidou Tiago para um café depois do trabalho. Num pequeno estabelecimento perto do Chiado, longe dos ouvidos da criativa Liz, Tiago, hesitantemente no início, começou a desabafar. Contou-lhe sobre a apropriação das suas ideias, os comentários depreciativos, o isolamento. Sofia ouviu com atenção, sem o interromper, acenando com a cabeça de vez em quando. Quando ele terminou, sentiu um peso a sair-lhe dos ombros. "Eu acredito em ti, Tiago", disse Sofia. "Passei por algo um pouco diferente aqui, mais ligado a ser mulher num meio ainda muito masculino. Não é a mesma coisa, claro, mas sei o que é sentir que não te levam a sério, que as tuas ideias são desvalorizadas ou roubadas.
O importante é não deixares que ele te apague. Tens de encontrar uma forma de lutar. As palavras de Sofia foram um bálsamo e um despertar. Ele não estava louco. Não estava a imaginar coisas. E, mais importante, não estava completamente sozinho. A amizade com Sofia tornou-se o seu bote salva-vidas. Ela encorajava-o a continuar a criar, a registar as suas ideias, a anotar os incidentes com Bernardo. Um dia isto pode ser útil, dizia ela. No entanto, o comportamento de Bernardo não abrandou. Pelo contrário, parecia que ao perceber a aproximação entre Tiago e Sofia, ou talvez sentindo alguma mudança subtil na postura de Tiago, um pouco menos de medo nos olhos, talvez, Bernardo tornou-se ainda mais hostil. O projeto da Almalusa, uma nova marca de produtos gourmet portugueses, era a grande aposta da agência. Tiago, apesar de tudo, dedicou-se de corpo e alma. Desenvolveu um conceito de branding e uma campanha visual que ele sabia serem dos melhores trabalhos da sua vida. Era elegante, autêntico e capturava a essência da marca de uma forma que o entusiasmava profundamente. Trabalhou noites e fins de semana, polindo cada detalhe. Sofia viu os esboços e ficou maravilhada. Isto é genial, Tiago. Tens de apresentar isto diretamente ao diretor criativo, ao Mário. Mas Tiago hesitou. O medo de Bernardo ainda era forte. Decidiu, como era suposto, apresentar primeiro a Bernardo. A reação de Bernardo foi previsivelmente morna. Tem potencial, Oliveira, mas está um pouco cru. Precisa de mais sofisticação. Deixa-me pensar nisso. Talvez eu consiga dar-lhe o toque que falta. Tiago sentiu o estômago a afundar. Conhecia aquele discurso. Significava que Bernardo iria pegar no seu trabalho, fazer alterações mínimas e apresentá-lo como seu. Mas desta vez, algo dentro de Tiago estalou. A voz de Sofia ecoou na sua mente. Não deixes que ele te apague. Na véspera da grande apresentação ao cliente da Almalusa, onde toda a equipa de topo da agência estaria presente, Tiago descobriu que os seus ficheiros finais, aqueles que continham todo o seu trabalho detalhado, tinham sido acidentalmente corrompidos no servidor. A única versão disponível era uma anterior, muito mais básica, que ele tinha mostrado a Bernardo semanas antes. Ao lado estava a versão refinada por Bernardo, que, para o horror de Tiago, era uma cópia quase exata do seu trabalho final, mas com a assinatura de Bernardo em todo o lado. Quando confrontou Bernardo, este fez-se de desentendido. Que azar, Oliveira! Problemas técnicos acontecem. Ainda bem que eu tinha uma versão mais estável e já trabalhada. Não te preocupes, eu apresento. Não queremos que passes uma vergonha com um trabalho inacabado, pois não. O sorriso cínico de Bernardo foi a gota de água. A raiva, há tanto tempo reprimida, subiu-lhe pela garganta, quente e amarga. Não era uma raiva explosiva, mas uma fúria fria e determinada. Olhou para Bernardo, e pela primeira vez Bernardo pareceu ver algo diferente nos olhos de Tiago. Não medo, mas uma resolução de aço. Naquela noite, Tiago não dormiu. Mas não foi a insônia ansiosa de antes. Foi uma vigília produtiva. Com a ajuda de Sofia, que lhe forneceu cópias de segurança de alguns dos seus ficheiros que ela, previdentemente, tinha guardado, e com o seu diário de incidentes, Tiago preparou-se. Não para uma vingança, mas para a verdade. A sala de reuniões principal da Criativa Liz estava cheia. O cliente da Almalusa, o diretor criativo Mário, outros diretores e Bernardo no centro das atenções, preparando-se para iniciar a sua apresentação triunfal. Tiago sentou-se um pouco mais afastado, Sofia ao seu lado, um discreto aceno de encorajamento. Bernardo começou a falar, a sua voz cheia de falsa modéstia e autocongratulação, os slides a mostrarem o trabalho de Tiago como se fosse seu. Cada palavra era uma facada no peito de Tiago, mas ele respirou fundo, esperou pelo momento certo. Quando Bernardo fez uma pausa dramática antes de revelar o conceito-chave, Tiago levantou a mão. Com licença, Bernardo. Com licença, senhor diretor Mário, disse Tiago, a sua voz surpreendentemente calma e firme, ecoando na sala, subitamente silenciosa. Todos os olhares se viraram para ele. Bernardo fuzilou-o com os olhos, um misto de surpresa e fúria. Sim, Tiago, disse Mário, o diretor criativo, com uma sobrancelha arqueada. Eu gostaria de clarificar alguns pontos sobre a origem deste conceito e do trabalho que está a ser apresentado, continuou Tiago. Porque o que estão a ver é, na sua esmagadora maioria, o meu trabalho original, que me foi sistematicamente desvalorizado, sabotado e, agora, apropriado. Um murmúrio percorreu a sala. Bernardo empalideceu, depois o seu rosto tornou-se vermelho de raiva. Oliveira, não sei do que estás a falar.
Isto é um esforço de equipa e tu estás a ser completamente despropositado e antiprofissional. Antiprofissional, Bernardo, retorquiu Tiago, e pela primeira vez um laivo de ironia tingiu a sua voz. Antiprofissional é roubar o trabalho de um colega. Antiprofissional é humilhar e discriminar alguém com base na cor da sua pele dia após dia. E então Tiago, com uma clareza e uma eloquência que surpreenderam a si mesmo, começou a expor metodicamente o padrão de comportamento de Bernardo. Mencionou projetos específicos, datas, comentários. Falou sobre os ficheiros corrompidos. Mostrou no seu próprio portátil que tinha trazido as versões originais do seu trabalho com datas anteriores às versões finais de Bernardo. Falou não com raiva, mas com a dignidade ferida de quem finalmente reclama o que lhe é devido. Eu vim para a Criativa Alice com esperança e com o desejo de contribuir com o meu talento, disse Tiago, olhando diretamente para Mário. Mas o que encontrei por parte do meu supervisor direto foi um ambiente de hostilidade, de apropriação intelectual e de discriminação velada, e por vezes nem tanto. Eu sou um designer, sou um profissional, e exijo ser tratado com respeito, não pela cor da minha pele, mas pela qualidade do meu trabalho e pela minha dignidade como ser humano. O silêncio na sala era pesado, cortado apenas pela respiração ofegante de Bernardo, que gaguejava tentativas de negação cada vez menos convincentes. Sofia, discretamente, tinha enviado por e-mail ao diretor Mário e aos outros diretores presentes alguns dos documentos que Tiago tinha preparado, incluindo capturas de ecrã e comparações lado a lado do trabalho. Os ecrãs dos telemóveis acenderam-se discretamente pela sala. Mário, o diretor criativo, um homem conhecido pela sua postura habitualmente jovial, tinha o rosto fechado, os olhos fixos alternadamente em Tiago e num Bernardo cada vez mais descontrolado. O cliente da Almalusa observava tudo com uma expressão de choque e desconforto. Quando Tiago terminou de falar, a tensão era quase insuportável. Ele sentia o coração a bater descontroladamente, mas manteve-se firme, o olhar fixo. Tinha dito o que precisava de ser dito. Tinha recuperado a sua voz. O rescaldo do confronto foi sísmico para a cultura interna da Criativa Alice. Mário convocou reuniões urgentes. Foi aberta uma investigação interna, mais séria do que Tiago alguma vez imaginara possível. Bernardo foi suspenso das suas funções enquanto a investigação decorria. Colegas que antes se mantinham em silêncio, por medo ou indiferença, começaram a partilhar, primeiro em voz baixa, depois mais abertamente, outras instâncias do comportamento problemático de Bernardo, não apenas com Tiago, mas com outros membros mais vulneráveis da equipa. Colegas que antes se mantinham em silêncio, por medo ou indiferença, começaram a partilhar, primeiro em voz baixa, depois mais abertamente, outras instâncias do comportamento problemático de Bernardo, não apenas com Tiago, mas com Image. A fachada de agência moderna e inclusiva começou a rachar, revelando as falhas estruturais que permitiram que um comportamento como o de Bernardo florescesse durante tanto tempo. Para Bernardo, a queda foi abrupta. As suas conexões e a sua arrogância não foram suficientes para o salvar quando as provas se avolumaram. Algumas semanas depois, foi discretamente desligado da empresa. A Criativa Alice, para tentar controlar os danos à sua reputação, emitiu um comunicado interno reafirmando o seu compromisso com um ambiente de trabalho respeitoso e anunciando novas formações sobre diversidade e inclusão. Tiago, no entanto, não sentiu um triunfo eufórico. Sentiu, sim, um alívio profundo, como se um peso enorme lhe tivesse sido retirado das costas. Sentiu uma calma que há muito não experimentava. A sua vitória não foi sobre destruir Bernardo, mas sobre libertar-se a si mesmo. Nas semanas que se seguiram, o ambiente na agência mudou. Alguns olhavam para Tiago com admiração renovada, outros com um desconforto culpado. Sofia permaneceu a seu lado, uma amiga leal e uma aliada. Mário, o diretor criativo, pediu desculpa pessoalmente a Tiago pela falha da empresa em protegê-lo e reconheceu abertamente o seu talento, atribuindo-lhe a liderança criativa da conta da Almalusa, que, apesar do escândalo inicial, decidiu continuar com a agência, impressionada com a integridade demonstrada, ainda que tardiamente. Mas Tiago sabia que a sua jornada na Criativa Alice tinha chegado a um fim natural. Tinha recuperado a sua voz, a sua dignidade e o respeito dos seus pares. Tinha provado o seu valor. Mas a ferida, embora cicatrizar, ainda estava lá. Ele precisava de um novo começo, num lugar onde não tivesse de lutar tanto para simplesmente ser. Com uma serenidade recém-descoberta,
Apresentou a sua demissão algumas semanas depois, para surpresa de muitos. Fê-lo nos seus próprios termos, com a cabeça erguida. Tinha algumas poupanças, algumas ideias para projetos freelance e uma rede de contactos que se tinha solidificado após o seu ato de coragem. Na sua última tarde em Lisboa, antes de uma planeada viagem de limpeza de alma pela costa alentejana, encontrou-se com Sofia num miradouro com vista para a cidade e o Tejo. O sol de inverno pintava o céu de tons laranja e rosa. «Então, o que segue, Tiago?» perguntou Sofia, um sorriso nos lábios. Tiago olhou para a cidade que tinha sido palco de tanta dor, mas também de tanto crescimento. A pequena cicatriz na sua sobrancelha já não lhe parecia um símbolo de vulnerabilidade, mas de resiliência. «Ainda não sei ao certo, Sofia», respondeu ele, um brilho determinado nos olhos. «Mas pela primeira vez em muito tempo sinto que posso escolher. E isso é tudo». O seu sketchbook agora estava novamente cheio de vida, as páginas repletas de cores vibrantes, de ideias que não pediam licença para existir, tal como ele. A questão sobre o talento e a cor da pele ainda pairava no mundo, mas dentro de si, Tiago encontrara uma resposta. A sua voz, uma vez encontrada, nunca mais seria silenciada. E essa era a única verdade que importava. O poder, descobrira ele, não residia em não ter medo, mas em agir apesar dele. E ele estava pronto para continuar a voar à sua maneira, no seu próprio céu.